Estamos de volta e o quadro Pauta do Dia de hoje fala sobre estupro. Esse assunto veio à tona depois da estreia do documentário da cantora Anitta, onde ela conta que foi estuprada quando tinha 14 anos de idade. Esse tema é de extrema importância, no Brasil. A cada 8 minutos ocorre um estupro aqui. E esses dados são do Anuário de Segurança Pública. E quando aí é uma celebridade que conta que já viveu algo do tipo, a web é sempre inundada de comentários e depoimentos de pessoas que já passaram por esse mesmo problema. Hoje, o nome, então, da Anitta, vamos ver na tela 1 aqui, foi parar na 4ª posição do Google Trends, com mais de 20 mil pesquisas. Google Trends, lembrando, é aquela ferramenta que mostra como um termo tem sido buscado na internet. E nas consultas relacionadas com esse tema, a gente tem o nome do documentário, Anitta Made in Honório. Honório é o bairro da Anitta, onde ela nasceu lá no Rio. Anitta Made in Honório Online, Anitta Made in Honório Assistir e Anitta foi abusada, Anitta estupro. Essas foram as palavras aí buscadas relacionadas ao nosso tema de hoje. Então, para a gente falar dos direitos das mulheres e desse assunto tão sensível, eu chamo agora aqui na tela comigo a promotora do Ministério Público do Paraná, Mariana Saifer Basso, e também a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil. É um prazer ter duas mulheres aqui de peso maravilhosas comigo, ao vivo nessa noite, falando sobre esse assunto de suma importância. Eu agradeço desde já a participação. A doutora Mariana, que inclusive estava chegando em casa, teve aqui a bondade de parar, está estacionada dentro do carro para falar com a gente. Obrigada, doutora Mariana, uma boa noite para você. Imagina, uma honra minha. Doutora Renata, agradeço também a sua participação aqui. Estou vendo que está na MB, com certeza, depois de um dia aí de trabalho, também teve essa disponibilidade de falar com a gente sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Muito boa noite a todos que nos assistem, a Mariana também. Um prazer de novo falar com a TV Justiça. Bom, vamos lá. Então, gente, o que acontece? Esse tema, que surgiu hoje aí no Google Trends, a Anitta, ele revelou que milhares de mulheres brasileiras já viveram, infelizmente, Eu abri o programa trazendo esse dado, de que uma pessoa é estuprada a cada 8 minutos aqui no Brasil. E isso é referente a uma pesquisa feita em 2019. Se a gente olha aí para uma pesquisa, por exemplo, de 2015, esse dado tinha um índice menor, Era a cada 8 minutos. Então, a situação vem piorando, Então, doutora Renata, na sua opinião, a gente teve aí, os dados são relativos a 2019, claro, mas a gente teve aí também um ano de pandemia, Acho que as mulheres também têm tido mais coragem, de vir a público e falar sobre esse tema. Você tem também essa sensação? Sim, eu acho que nós todos fomos muito incentivados pelos novos mecanismos de denúncia. Isso foi muito importante. A própria campanha Sinal Vermelho que a AMB lançou em parceria com o CNJ foi uma grande porta aberta para essas mulheres, mas a gente sabe que isso é uma chaga da sociedade, é uma chaga de toda a sociedade no mundo. A violência contra a mulher, ela aparece de diversas formas, na sociedade. Uma delas é o estupro, essa violência sexual que você mencionou. Mas a gente sabe que existe um longo caminho ainda a percorrer, porque ainda falta muita educação das mulheres, elas entenderem que elas sofrem violência e os tipos de violência que às vezes são desconhecidos, a violência moral, a violência econômica. E falta também os homens. Em muitos casos, eles acham que têm direito de fazer aquilo com as mulheres. Então, esse processo educacional de chamar atenção é muito importante, e as campanhas públicas são muito importantes porque elas chamam a atenção que qualquer um pode ser punido, pode ser pego praticando um ato desses e ser efetivamente punido. Então, quanto mais divulgação a gente dá, quanto mais a gente toca no assunto, melhor são os resultados, e talvez esse aumento das notificações, dos registros, indique que nós estamos chegando a um lugar melhor com relação à investigação e punição desses agressores. Doutora Mariana, agora tem um dado também que eu quero chamar a atenção, que é um dado conhecido aqui por todo mundo, mas que nessa pesquisa também abordou o seguinte: mais de 84% dos criminosos, que cometem esse tipo de crime, são pessoas próximas, Essa vítima ou é um namorado, ou é um tio, ou é o próprio pai, A gente tem situações horríveis que infelizmente acontecem. Então, esse perfil é o perfil que a gente tem que ficar mais atento mesmo? Olha, sem dúvida, essa questão do estupro por familiares, isso é uma constante. Quem trabalha na área da infância e juventude tem uma dificuldade imensa na notificação desses crimes. O papel da escola é relevantíssimo. Queria
até aqui render homenagens à doutora Renata por falar da educação, porque a gente precisa falar da educação para as questões de gênero, para desconstituir o machismo, para se falar mesmo da própria violência de gênero, porque é ali na escola, às vezes, o único espaço de denúncia. São pessoas muito conhecidas, são pessoas que não é raro que protejam o estuprador. Então, é uma dificuldade muito grande. A criança, né? A gente tem esse caso, por exemplo, de uma pessoa de 14 anos, no caso da Anitta. Então, para quem ela vai recorrer, se toda a família quiser encobrir, né? Tornar essa situação uma situação normalizada. Então, sim, são as pessoas próximas, existe um papel muito importante do Estado e um papel muito importante da escola na descoberta desses crimes. Por falar em escola, doutora Renata, eu quero voltar nesse assunto aqui sobre essa questão da educação, né? Esse assunto teria que também ser mais falado dentro de sala de aula, até para que as crianças ou adolescentes tenham essa noção e saibam também do perigo, né? Porque às vezes nem sabem o que está acontecendo, né? Às vezes são tão novinhos, tão novinhas, que não têm essa noção. Isso é muito importante, até porque muitos alunos, muitas crianças, adolescentes vivenciam a violência dentro de casa e elas crescem com a cultura de que aquilo é possível, que não existe nenhuma reprimenda àquilo. Então, é importantíssimo movimentos. Aliás, eu fui solicitada aqui na AMB, como a gente fez a campanha Sinal Vermelho, exatamente que a gente crie uma campanha educacional e permanente nas escolas. Falar sobre esse assunto não pode ser um tabu, isso precisa ser lugar comum e a gente precisa fortalecer tanto os meninos com relação ao que eles não podem fazer na vida, porque às vezes a gente pensa que o ensino seria só para as meninas, mas não é. É para meninos e meninas. E falar disso de uma forma natural, mostrar os exemplos, né, e como pode ser evitado, é de suma importância. Então, é o que eu disse no início, que a doutora Mariana acabou de reafirmar. O processo educacional é a pedra fundamental para essa virada, né, para tirar o Brasil desse quadro horroroso de quinto país mais violento do mundo contra as mulheres, só perdendo para a Rússia, Guatemala, Honduras, Venezuela, países que não cumprem tratados de direitos humanos. Então, é uma vergonha a gente ocupar esse patamar nesse nível. Então, eu tenho certeza que todo o processo começa, primeiro, com educação, segundo, com respostas, porque nós temos um sistema jurídico muito eficiente, a Lei Maria da Penha, que é a terceira melhor lei do mundo, mas a gente precisa efetivamente que as pessoas sejam punidas e que elas saibam que há resposta jurídica para o que elas fazem, para essa violência. E agora a gente está enfrentando, né, doutora Mariana, um ano de pandemia, um ano que todo mundo ficou recluso e muitas dessas mulheres ficaram realmente, não digo sem saída, mas mais acuadas do que o normal, né? E eu acho que a pandemia, ela veio também para mostrar um pouco dessa fragilidade. Na sua opinião, esses casos também podem ter aumentado, né, relacionado a essa questão dessa convivência diária, dessa vítima não ter muita saída? Sem dúvida, até foi uma movimentação do sistema de justiça como um todo. Depois houve uma lei federal, né, desse ano, uma lei temporária, que a gente chama, para o período da pandemia, reorganizando todos os mecanismos de denúncia. Eu posso falar, por exemplo, na minha promotoria, nós tivemos acesso a WhatsApp, fizemos todo um fluxo novo. A campanha também que foi feita, que foi citada pela doutora Renata, foi essencial para que essas denúncias fossem descobertas por outros meios, porque antes mulheres e crianças, elas conseguiam falar na escola, no seu ambiente de trabalho, elas falavam com uma amiga. A partir do momento em que o ambiente da violência por excelência, que é o ambiente doméstico, se torna o único ambiente, de fato, a subnotificação aumentou muito. E quando nós tivemos, então, um aumento do número de mortes de mulheres, né, que isso foi evidenciado aí na época de pandemia, não era raro isso ser acompanhado de um decréscimo de notícias sobre lesão corporal, sobre ameaça, porque o ciclo da violência ele começou a ficar escondido em casa, não havia denúncias e o feminicídio, por exemplo, aumentou, né? Assim como mortes de crianças e o estupro, com certeza absoluta, tem também toda essa ligação com a violência doméstica e familiar. Principalmente quando nós estamos falando de pessoas aí, como o caso da Anitta, né, de 14 anos, enfim, pessoas que não têm, como você mesma colocou,
até discernimento do que estão passando, né? Perfeito, é verdade. Doutora Renata, em relação a essa questão da pandemia, você participou desse projeto, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa campanha. A gente fez vários programas aqui, foi uma campanha de âmbito nacional de sucesso, que também tirou várias mulheres dessa situação, mas muita gente ainda não conhece. Como ela ainda está acontecendo, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa campanha. É uma campanha muito simples, ela chama Sinal Vermelho. Uma mulher que esteja sofrendo violência, ela procura uma farmácia próxima da sua casa e apenas com um sinal vermelho na mão ou com esse gesto, imediatamente um atendente ou farmacêutico liga para o 190, chama a polícia militar e essa mulher é encaminhada para a rede de atendimento. O que é importante na campanha é que esse atendimento pelo protocolo, ele é prioritário. Então, a polícia militar tem que estar toda organizada para receber esse chamado das farmácias e atender rapidamente a essa mulher. A gente percebia que a demora no atendimento era um fator de desincentivo a essa denúncia. E agora a gente está com outros parceiros, por exemplo, o metrô de São Paulo, por onde passam 8 milhões de pessoas. O metrô se comprometeu, fez um termo de convênio com a AMB, de receber essas denúncias. Então, uma mulher que trafegue lá no metrô, ela mostra o sinal vermelho e imediatamente o próprio metrô, independentemente da polícia militar, já conduz essa mulher até o atendimento de uma delegacia ou então ao exame de corpo de delito. Então, é um método muito eficiente e, mais importante que tudo isso, além de nós estarmos conseguindo salvar vidas, como a doutora Mariana falou, a Sinal Vermelho ela abriu um leque de denúncias muito grande. Então, as mulheres estão tendo coragem de denunciar de outras formas, estão procurando as delegacias, estão apresentando sinal vermelho em vários outros estabelecimentos. Então, a campanha realmente, a população está ciente de como denunciar. Isso é muito importante para a gente reduzir esses números. A conexão da doutora Mariana caiu, a gente vai tentar restabelecer. Por enquanto, vou falando com a doutora Renata aqui sobre esse tema. Já quero saber se essa campanha ela vai realmente permanecer no ano de 2021, doutora Renata. Ela não tem tempo, né, para acabar. É uma campanha que deu tão certo, gente, e é tão fácil, né, para a gente ter essa conexão, para a mulher ir numa farmácia e mesmo que tiver uma situação de medo mesmo, né, ela não precisa falar, ela só precisa sinalizar. Então, eu acho que esse também é um dos diferenciais dessa campanha, né? Não, com toda certeza, ela não tem prazo para acabar. Aliás, a campanha ela já é maior do que a própria campanha, eu podia dizer isso, porque o sinal ele se tornou um símbolo praticamente universal. A gente vê jogadores de futebol entrando em campo com sinal vermelho, a gente já viu a aprovação de 2 projetos de lei, quer dizer, um projeto de lei no DF e outro que já está apresentado no Rio de Janeiro pela bancada para aprovação do sinal vermelho como uma obrigação, né, do Estado brasileiro. Então, eu acho que agora o nosso papel é ir depurando as fases e fortalecendo o sistema de proteção à mulher. Porque quando a gente recebe essas denúncias da Sinal Vermelho, a gente cobra os resultados das autoridades públicas e a gente vai criando melhores mecanismos de defesa da mulher. Então, a campanha não tem prazo para acabar, ela tem fases de ampliação. A gente já está ampliando, como eu falei agora, a gente ampliou com o metrô de São Paulo e tem várias outras propostas para redes de supermercados. A gente recebe muitos pedidos. Antes a gente procurava as farmácias, agora a gente recebe pedidos de adesão, o que indica que a responsabilidade social de salvar vidas, de preservar a liberdade das mulheres tem sido muito bem absorvida pelos setores econômicos da nossa sociedade. Que bom, isso demonstra a conscientização, né, de toda a população. Doutora Renata, vou te pedir um minutinho, porque a gente vai restabelecer a conexão com a doutora Mariana, a promotora que a gente estava conversando. Vamos para o intervalo rapidinho, você não sai daí, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse tema. O quadro Pauta do Dia está de volta. Nessa edição a gente fala sobre estupro. Eu vou voltar aqui com as minhas convidadas na tela. A gente conseguiu restabelecer contato com a promotora, doutora Mariana, que está lá no sul do país conversando com a gente. Nem deu tempo de chegar em casa, doutora. Obrigada mais uma vez por estar entrando aí de dentro do carro com a gente. Doutora Mariana, eu já quero passar essa próxima pergunta para você. Em relação ao judiciário, né, a gente pode dizer que o judiciário ele vem avançando cada vez mais nessa questão de proteção das mulheres? Sem dúvida, eu sou autora de um livro, né, chamado Crimes contra Mulheres. Eu sempre brinco
que esse livro tem que ser atualizado a mais ou menos a cada 2 meses. Nós temos aí de 2006, que foi a Lei Maria da Penha, mas principalmente de 2018 até 2020, uma modificação legislativa acelerada. Inclusive, nesse ano, essa modificação legislativa que eu falei para vocês, da lei temporária para adaptação de combate à violência de gênero nessa época de pandemia, né? Porque se a violência acontece justamente em casa, teria que haver até uma possibilidade aí de atendimento às vítimas de maneira alternativa. Nós temos uma modificação muito significativa em 2018 na questão dos crimes sexuais. Pensar que até 2018, por exemplo, a ação penal do crime de estupro, ela era ainda sujeita à representação da vítima, ela tinha um prazo para entrar. Hoje em dia não existe mais esse prazo, desde 2018. Um outro grande avanço que tem que ser citado é o crime de importunação sexual. Vocês devem lembrar daquela situação de São Paulo, da Barra Funda, de uma moça que estava num ônibus e ela sofreu aí uma violência de um homem ejacular no pescoço dela, e aquilo não era crime até 2018, hoje é um crime sim, com até 5 anos de prisão. Então a gente teve um avanço muito grande de verificar que a violência sexual é crime. Se uma pessoa está no espaço público, se ela é apalpada, hoje isso já é prisão em flagrante, coisa que não acontecia em 2018. Tivemos uma modificação muito grande também no Código Penal com relação aos crimes sexuais. Então, uma evolução aí que não para de proteção à mulher, aos direitos humanos de mulheres, ainda bem, né? Ainda bem. A conexão falhou um pouquinho aqui, mas o áudio estava perfeito, a gente conseguiu ouvir, o recado foi passado sim. Doutora Renata, há poucas semanas também a gente teve um outro caso, né, que tomou conta das redes sociais, que foi da atriz Dani Calabresa, que denunciou um assédio sexual no trabalho. Eu queria também falar sobre essa temática, porque as mulheres quase sempre, né, não vou dizer sempre porque a gente não pode generalizar, mas quase sempre estão em posições vulneráveis e principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Exatamente. Por isso é tão importante que a gente tenha mecanismos dentro das empresas e dentro dos órgãos públicos para que essas denúncias possam ser veiculadas. A gente tem trabalhado muito na conscientização da criação das ouvidorias, e mais importante que criar as ouvidorias é que nas ouvidorias exista realmente um mecanismo eficiente de captar essas denúncias e de apurar. Porque às vezes a gente cria a ouvidoria, né? A gente percebe a criação da ouvidoria e a colocação de alguém lá que toma conta, né? Que é o responsável, que não canaliza as denúncias, não faz o procedimento de apuração. Então, o que eu disse sobre a educação e sobre a sensação de impunidade é muito importante. A gente precisa trabalhar primeiro na conscientização do direito dessas mulheres dentro das empresas. Isso precisa ser falado, que isso não é possível, né? Que a importunação, que o assédio, né? Seja ele moral ou sexual, isso é crime sério, né? E que exista mecanismo de apuração e de punição dessas pessoas. Então, é um assunto do momento. Eu tenho dito que a pauta feminina, tanto de ascensão feminina como de proteção às mulheres, a sua liberdade sexual, a sua liberdade individual, hoje ela é falada. Isso é muito importante. A gente consegue virar, né, uma página da história em que isso tudo era uma poeira debaixo do tapete. Mas agora que a gente fala sobre isso, a gente precisa criar as estruturas para a apuração de todos esses crimes. Então, na minha visão, com relação ao assédio moral e ao assédio sexual, é importantíssimo que a gente tenha funcionando ouvidorias nas empresas privadas e também no setor público. E nessa semana a gente teve aí mais uma vitória, né, para a classe feminina. A OAB aprovou então a paridade de gênero nas eleições para as direções excepcionais e também as cotas raciais. Então isso também ajuda muito a gente ter mulheres em cargos de poder, né, doutora Mariana? Também para a gente conseguir lutar por esses interesses que são interesses mesmo femininos. Não que os homens não possam se interessar, mas quem vive na pele sabe como é que funciona, né? Vamos citar esse mesmo exemplo da importunação sexual, né? Quem viu na televisão, digamos, pensou que isso tinha acontecido uma vez só, a primeira vez. Quem trabalha com isso, né, no Ministério Público, por exemplo, eu trabalho há 16 anos e sei que todos os dias uma mulher sofre isso, todos os dias. Mas as mulheres só foram adentrar espaços de poder a partir de 1960. E só hoje elas estão ainda subrepresentadas no parlamento. E a modificação legislativa é muito tardia, foi em 2018. Por quê?
Porque os homens não podem, exatamente como você colocou, os homens não podem se colocar nesse lugar. E aí é importante que uma mulher esteja lá, entenda das demandas de direitos humanos de mulheres, tenha sofrido, né? Porque quem é a mulher que depois dos seus 12, 13 anos nunca sofreu, por exemplo, um incômodo, né, na rua, aquilo que se fala como cantada, mas que isso é horrível em termos culturais, se tolerou, mas é uma violência, né? Essa exposição do nosso corpo como se fosse dos outros, não fosse nosso corpo. Então, essa possibilidade de mulheres no poder, ela é simplesmente algo que vai reverter em políticas públicas relevantes para um público que não está sendo ouvido, que não tem a vivência. Por isso que é tão recente, por isso que a gente só tem uma lei do feminicídio em 2015. A gente sempre soube, né, que estatisticamente as mortes femininas aconteciam dentro de casa por pessoas conhecidas, mas só ganha nome, só ganha relevância até de estatística em segurança pública em 2015. Então, por quê? Porque está faltando mulher para enxergar as realidades das mulheres. É verdade. Vamos falar um pouquinho, explicar um pouquinho, doutora Renata, quais são essas modalidades de violência? A gente sempre tem muito apelo, né? A violência sexual, essa questão do abuso sexual, do assédio, mas a gente tem vários tipos de violência que a gente pode dizer que é uma violência silenciosa, né? Eu queria que você explicasse rapidamente aqui quais são, para que, né, alguém esteja assistindo a gente, que esteja passando por esse momento ou conhece alguém que esteja passando por uma situação parecida, consiga também se enxergar. Porque eu acho que hoje está cada dia mais fácil, né, com essa informação, com a disseminação da informação, né, as mulheres conseguirem também se enxergar e falar, opa, eu estou aqui no lugar de vítima e eu preciso procurar ajuda. Então, eu queria que você rapidamente passasse aqui para a gente quais são os exemplos mais comuns dessas violências que não são tão faladas. Eu começo com o próprio exemplo da violência sexual, né? Porque ela é muito falada, mas a gente pensa na violência sexual daquele estuprador da rua, que alguém passou, pegou a mulher e praticou o ato numa rua escura, num terreno baldio. Mas a violência sexual ela acontece em casa também. Todo relacionamento sexual, todo ato sexual não consentido pela mulher, em que ela nega, em que ela não quer, é violência sexual. Então, dentro de um casamento, dentro de uma união estável, dentro de qualquer relacionamento, né, de um namoro, se a mulher não quiser e o homem a forçar a isso, há violência sexual. A gente tem a violência moral, que é aquela em que a mulher ela é subjugada, xingada por palavrões, né? Ela é o tempo inteiro colocada numa posição de inferioridade, e isso tem uma capitulação no Código Penal para essa violência. As mulheres não sabem que elas não precisam aturar esses xingamentos, aquela vergonha na porta do emprego, o marido desconfiado chamando ela de traidora, né, e de outros nomes que o homem sempre acha que é a mulher que trai, né, a cabeça maluca. Então, isso tudo tem resposta. Tem a violência econômica, que é uma violência que muitas mulheres sofrem, aquelas mulheres que são impedidas de manusear o seu próprio salário, as mulheres que não têm acesso, né, ao seu celular, não têm acesso aos seus bens, aos seus objetos. E tem mulheres que sequer podem escolher a comida que elas comem. O prato de comida é entregue pelo próprio marido. Às vezes ela cozinha e ela não tem direito a comer. Então são vários atos de violência. E a mais conhecida, que é a violência física, e eu tenho repetido isso várias vezes, a violência física é aquele soco, o puxão. A mulher aparece com o olho roxo, né, toda arranhada, esfaqueada. No outro dia fui abordada por uma mulher que tinha marcas de faca na perna toda. Essa violência, ela precisa ser comprovada através do exame de corpo de delito. Então, as mulheres precisam imediatamente, quando sofrem essa violência, procurar um Instituto Médico Legal, procurar a delegacia para que sejam encaminhadas. E hoje a gente tem as salas lilás, que são as salas para recebimento dessas mulheres. É uma salinha de atendimento especial para as mulheres. Então, em muitas cidades já está funcionando a sala lilás. É importante que as mulheres procurem esse atendimento para que fique comprovado. Não é possível mais que as mulheres sofram em casa caladas. É isso aí, recado final então aqui do nosso programa. Doutora Renata, agradeço demais sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço. Doutora Mariana Miachará aqui também, obrigada pela disponibilidade mais uma vez, viu? Eu que agradeço.
Bom, esta edição então do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e esse quadro aqui, Pauta do Dia, lá no nosso canal do YouTube. Anota aí youtube.com/TV Justiça Oficial. Para você uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.